Obrigada, pessoal. Eu combinei com o Anderson para eu começar, para contextualizar um pouquinho todo esse momento que a gente, né, que nós estamos passando com a ginástica laboral. Eu preparei uma apresentação pequena, eu acho que aqui é mais um bate-papo. Eu quero agradecer muito o nosso conselho aqui de São Paulo, por sempre nos permitir um espaço, seja presencial e agora virtual. Tanto o Pedrinho colocou muito bem, tanto aqui na cidade de São Paulo quanto no interior. Eu já tive a oportunidade de viajar, colocar minha agenda disponível para o conselho, para ir no interior de São Paulo discutir a ginástica laboral. Isso eu acho que a gente tem que valorizar muito. Eu percebo que, às vezes, o profissional de educação física fala do conselho como se o conselho tivesse vida própria. Não tem o conselho, somos nós. Então, é a nossa casa, é o nosso espaço, para que nós, profissionais, possamos estar unidos, nos encontrarmos para discutir técnica, atualização, discutir a profissão, desafios, tanto os facilitadores quanto as barreiras da profissão. Então, eu me sinto em casa e agradeço muito o conselho por abrir esse espaço para a ginástica laboral. Porque a ginástica laboral, apesar de, já estar de uma forma sólida no mercado profissional, mas ainda é uma modalidade das mais novas dentro da área da educação física, se a gente pensar que o grande crescimento dela no Brasil foi nos últimos 20 anos. O que é 20 anos? Está saindo da adolescência ainda, né? Então, a ginástica laboral nem atingiu a vida adulta no Brasil. E quando eu e o Anderson recebemos esse convite do tema, né, o que vocês querem falar? Sim, a gente quer falar dos desafios, né, pós-pandemia. Não sei se o Anderson já colocou aqui a apresentação, se quiser compartilhar, Anderson, senão também eu estou seguindo aqui pelo celular, depois a gente até disponibiliza para o pessoal. É mais um roteiro. Tá bom, eu vou compartilhar aqui, e professora, eu vou compartilhar, e por favor, veja se a senhora vai ver a tela inteira, porque talvez quando a senhora falar, corta a imagem compartilhada. Talvez a senhora vai ter que compartilhar por aí, mas vamos testar aqui, tá bom? Vou compartilhar agora. Tá bom. Mas o processo é muito simples aqui, tá? Compartilhar por aí eu já ajudo também. Uhum. Aí, carregando. Pronto. Pessoal, consegue ver, professor, a tela inteira? Eu estou vendo. Tá perfeito. Então tá. Ok. Então tá, eu estou vendo algumas pessoas com o vídeo ligado. Pessoal, se a hora que a professora Valquíria falar cortar a apresentação, vocês bandam a mão aí para mim, tá bom? Que aí eu ajusto aqui. Vamos lá, professora, fica à vontade. Próximo? Próximo, eu sou fã do ciclo do conhecimento, então realmente é uma oportunidade, como já falei, de estarmos unidos, juntos. A educação física precisa se unir cada vez mais, já se uniu muito, mas mais do que nunca, não só por conta da pandemia, mas por todo o mercado profissional. Então, minha pergunta, para a gente falar pós-pandemia de ginástica laboral, próximo slide, Anderson, é a gente falar como que era a excelência nos programas de ginástica laboral, antes da pandemia. Então, a gente tem que repensar agora que antes dessa pandemia, a gente já tinha alguns questionamentos por parte dos nossos clientes, das nossas empresas. O que é excelência em ginástica laboral? Ter um profissional com formação, que especialização, que conhecimento, que experiência esse profissional tem para conduzir o programa, como nós vamos avaliar o programa de ginástica laboral e comprovar os indicadores de evolução para os gestores e para o trabalhador. Porque eu vou parar o meu trabalho 5, 10 minutos todos os dias, que é o meu ganhar
para fazer aula de ginástica num espaço onde eu fui contratado para trabalhar. É diferente quando um profissional, uma pessoa da população, ela vai para o clube, para um parque, para uma academia. Ali você está no espaço de trabalho das pessoas. Então, se o trabalhador não percebe a importância, a relevância, o que você tem de programa, de objetivos de ginástica laboral, e se fizer a ginástica laboral, eu ganho o que com isso? Bem-estar? O que é bem-estar? Eu ganho qualidade de vida no trabalho. O que é qualidade de vida no trabalho? É diferente, gente, quando um trabalhador, ele olha para o profissional de educação física e fala assim, eu preciso da sua aula, porque a sua aula melhora a minha flexibilidade, a minha amplitude articular, a sua aula me traz uma sensação de relaxamento, mesmo com 5, 10 minutos eu já percebo como o meu corpo ficou bem melhor. Nossa, como eu preciso fortalecer. Eu fui fazer 10 minutos de ginástica laboral e não consegui fazer exercício, se eu preciso fazer alguma coisa fora do expediente. Então, já tinha uma série de discussões antes da pandemia, né? E ainda havia uma discussão maior de qual o papel do profissional de educação física no trabalhador, como membro das interdisciplinares dentro das empresas. Porque quando a gente fala do papel do médico, o papel do nutricionista, o papel do psicólogo, parece ficar mais claro. Quando você fala o papel do profissional de educação física, vem um certo questionamento. O próximo. Algo que, infelizmente, né, algumas empresas, eu falo que eu vivo no melhor dos mundos, porque eu tenho o meu trabalho de consultoria para as empresas e estou dentro do meio acadêmico, como pesquisadora da Unicamp, como, né, conselheira do CREF4, como coordenadora da pós-graduação na FMU. Então, eu consigo olhar do ponto de vista teórico-científico, né, o embasamento técnico da ginástica laboral, mas eu estou lá com as empresas, com funcionário, com chão de fábrica, no escritório, todo dia, e eu percebo, eles ainda, nos dias de hoje, não mais os gestores do contrato, quem compra o programa, o gerente de RH, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, mas os funcionários perguntam, precisa ter especialização para dar aula de ginástica laboral? Você é formada em educação física? Então, a gente precisa perceber que não basta só ter a habilitação. Eu sou diplomado profissional de educação física, mas além de ter, né, o meu conselho que fiscaliza a minha atuação profissional, a minha habilitação para isso, eu preciso ter conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento e isso depende de atualização. Então, o que as empresas têm, infelizmente, me colocado é que, às vezes, o profissional de educação física, ele não está conectado com a área de saúde ocupacional, com a área. Pessoal, se vocês puderem fechar a câmera e o microfone, só para facilitar aqui, ficar uma conexão mais leve. Isso aqui. Você consegue fechar a sua câmera? Aí facilita para todo mundo ouvir bem. Então, eu preciso não só de experiência, do ponto de vista de dar aula, mas também de constante atualização, porque a ginástica laboral, ela está dentro de um trabalho em equipe, dentro das empresas, não é só a nossa área da educação física. Próximo, Anderson. Será que o Fernando, acho que ele não... Fernando? Você consegue desativar a sua câmera? Que facilita. Tá? Todo mundo que entrar vai desativando a câmera, porque facilita a conexão. A gente tem que nunca ouviu falar tanto de Organização Mundial da Saúde, né, como agora nessa fase da pandemia. Mas o que a OMS havia programado
para 2018 a 2030, como uma das suas premissas na área da saúde. Misael, se você puder fechar a tua câmera, deixa a conexão mais rápida para todo mundo que está aqui com a gente, tá bom? Então, a OMS nos apresentou o plano global, mais pessoas ativas para um mundo mais saudável. Acho que a OMS já estava contando aí que mais do que nunca a gente ia precisar de muita saúde, né, para superar tudo isso. E ela colocou 4 objetivos, né, dentro, né, das ações políticas, no mundo inteiro, nessa procura da diminuição da inatividade física. Agora, gente, esse guia, que está aqui, a capa dele, a foto em inglês, já tem em português, tá? Então, se vocês colocarem na internet, a gente já tem disponível. Próximo. Misael, você está ouvindo a gente? Se você tiver, fecha a câmera só para facilitar a conexão ficar mais rápida, tá? Próximo slide, professor Anderson. E olha só, o plano global da OMS colocou 4 pilares. Colocou, primeiro, uma sociedade mais ativa. Então, isso é super importante. Então, da gente ter normas sociais e atitudes para uma sociedade mais ativa. Criar ambientes mais ativos, espaços e lugares. Criar pessoas. E para eu criar pessoas mais ativas, eu tenho que ter oportunidade para isso. E eu criar sistemas ativos, que é a governança, os facilitadores da ação política. Quando a OMS falou em 2018, eu tenho falado o ano 2019 inteiro desse papel da ginástica laboral dentro das empresas, e vocês vão entender no próximo slide o porquê. Eu acho que hoje, pós-pandemia, é o nosso maior desafio. Próximo slide, professor. Porque a própria OMS coloca o ambiente de trabalho como um dos locais mais estratégicos, cenário mais estratégico para implementar ações e programas que promovam saúde. Por quê? Porque concentra uma grande parte da população em um único local. Não é, todas as atividades são muito importantes. Nas escolas, nas academias, né? Sem dúvida. Mas se eu tenho a oportunidade de entrar com a ginástica laboral numa empresa e atender desde o segurança na portaria, todos os setores produtivos e todos os setores do escritório, até diretoria e presidência. Então, aumenta a chance de impacto. Às vezes, semana a gente não tem tempo para ir na academia, mas eu vou trabalhar, eu estou todos os dias na empresa. Então, o profissional vai até essa população e faz com que ele realize exercícios de forma orientada, adequada, por um profissional habilitado todos os dias. Quantas pessoas da população nunca tinham tido a oportunidade de pagar uma academia ou ter um profissional de educação física para orientar exercícios relacionados à saúde? E com a ginástica laboral, a empresa proporciona o espaço, a oportunidade e um profissional. Então, aqui já indo para a finalização, por favor, o próximo slide. Eu vejo que pós a pandemia, eu vou falar aqui, já vou até adiantar um pouco parte da fala do último slide, para passar para o professor Anderson, trabalhar com ginástica laboral e outros programas de exercícios físicos dentro do ambiente de empresa, a gente tem uma abertura, porque possibilita, favorece, facilita a gente montar grupos de funcionários, envolver lideranças, comitês de saúde. Quantos trabalhos maravilhosos eu montei com as colegas da nutrição, com as colegas da ergonomia, do ambulatório médico, do restaurante da empresa, com os gestores de cada setor.
para que a gente tivesse realmente uma cultura de saúde dentro da empresa. Então, você, dentro da empresa, você tem um espaço que auxilia também a identificação das necessidades, porque todo projeto de qualidade de vida, para a elaboração de implementação, de acompanhamento das ações, eu preciso saber a necessidade daquele público. E como estão ali reunidos, a gente tem um apoio social. E a exercício físico, profissional de educação física, já tem toda essa argumentação, né, de criar vínculos, de promover interação social, de melhorar o engajamento das pessoas para o bem-estar, um estilo de vida mais saudável. Então, olha quanta coisa boa. Eu acho que quando a gente falar pós-pandemia, pessoal, vamos interagir socialmente de forma positiva por meio de um programa de exercício físico, eu acho que a nossa resistência dessa quarentena, desse isolamento, vai ser bem diferente. E para finalizar, eu coloco então aqui para vocês, tá, Valquíria, qual é a sua opinião? Aqui falou de desafios e oportunidades, até agora eu falei de oportunidades. Nós temos todas as oportunidades pós-pandemia para duplicar, triplicar os programas de ginástica laboral, caminhada e corrida, exercícios funcionais, tudo que eu puder oferecer dentro do espaço da empresa. Porque tudo que o pessoal quer agora é equilíbrio da imunidade, fortalecer a imunidade. Então, isso é muito importante. Então, agora, na retomada, gente, e aí, por isso que adorei o convite, mais uma vez agradeço o professor Anderson, que é primeiro aí comigo nos cursos de ginástica laboral, e dentro do convite, fortalecido muito essa fala, a gente tem que se manter atualizado na ginástica laboral, do contexto de ergonomia e a mudança nas normas regulamentadoras, porque enquanto nós estamos quarentena, os médicos das empresas continuam falando, opa, mudou a NR1, está vindo a NR17, né? Então, o profissional de educação física está atualizado? Colocar até aqui se é obrigatório em algumas empresas. Não, ela não é que ela é obrigatória, pode sim, diante de uma fiscalização do Ministério Público, uma fiscalização aí da área trabalhista, eles solicitarem que a empresa ela implante a ginástica laboral como um programa, como uma ação, não só de pausa, mas de diminuição dos riscos ergonômicos, biomecânicos e posturais. Por isso que eu estou te respondendo aqui. Agora, nós estamos preparados para isso? Quanto que nós estamos atualizados? O que vão esperar da ginástica laboral? Essa manutenção do índice de capacidade para o trabalho. Valquíria, eu não sei o que é índice de capacidade para o trabalho, então. A gente não vai conseguir falar disso hoje. A gente tem isso disponível na literatura, mas por isso que eu falo, o profissional de educação física, dentro da ginástica laboral, ele está atuando em equipes interdisciplinares de saúde ocupacional. Então, eu tenho que saber tudo sobre saúde, segurança do trabalho e medicina do trabalho, que é SESMIT, eu tenho que ver tudo sobre a parte de programas de saúde ocupacional, de ergonomia, de capacidade funcional para o trabalho. Então, eu não posso só saber da minha área específica de educação física. Eu tenho que estar atualizado com saúde ocupacional. Então, eu pedi para o professor Anderson trazer uma fala muito importante nos dias de hoje na ginástica laboral, que são as mudanças nas normas regulamentadoras, para que a gente possa retomar os programas, reimplantando e corrigindo toda a excelência que a gente não alcançou antes da pandemia. Eu acho que pós-pandemia, o profissional de educação física, ele vai ter um reconhecimento da sociedade, um reconhecimento mais importante das pessoas, da população, como nunca foi. Então, gente, vamos ouvir agora o professor Anderson, né? Acho que já falei até demais.
Agradeço mais uma vez o conselho para abrir espaço. A ginástica laboral precisa, né, falar, precisa de espaço para chegar no máximo, no maior número de profissionais de educação física. Então, obrigada, e obrigada a vocês, né, que pararam aí dentro desse estresse todo da gente para poder me ouvir e ouvir o professor Anderson. Ok, pessoal, vou parar de compartilhar aqui um pouquinho para a gente nos ver. Peraí. Legal. Pessoal, todo mundo me vendo aí? Tá tudo ok? Professora Valquíria? Sim, estou te ouvindo. Eita, conseguindo me ver? Sim, eu vou fechar meu microfone e minha câmera para facilitar a rapidez da conexão. Obrigada, viu, pessoal, aí pelo feedback positivo. Então tá, nós vamos fazer um bate-bola aqui já rapidinho, vamos conversando, tá, professora? Bom, gente, bom dia, meu nome é Anderson Freitas, gostaria de agradecer esse espaço compartilhado, nada mais, nada menos aí com a professora Valquíria de Lima, e claro, a oportunidade que o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo está nos proporcionando para a gente dialogar, né, com vocês. E estamos, inclusive, rompendo barreiras, nós estamos aí conversando com pessoas do Brasil todo, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui e vamos lá, vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre todo esse cenário. A professora Valquíria contextualizou muito bem aí o desenvolvimento da ginástica laboral desde lá de 20 anos, né, o boom aí, vamos dizer assim, como começa a se destacar. Eu não estou compartilhando tela, é isso que vocês estão falando? Sobre imagem? Eu não compartilhei tela ainda, tá, pessoal? Beleza. O pessoal está pedindo aqui para vocês manterem o microfone fechado. E aí uma dica, galera. Seguinte, nós estamos aqui ao vivo. Entra aí sem camisa, no banheiro, vai aparecer aí. Cuidado para não virar meme de internet, hein? Então vamos lá. E aí o que acontece então? Nós tivemos todo esse desenvolvimento aí ao longo de 20 anos aí, né? O fomento na área da ginástica laboral e a gente foi aprendendo, inclusive, de como aprimorar isso. E chegou um momento que foi uma inquietude minha, quando eu comecei a trabalhar com ginástica laboral dentro do Hospital de Câncer de Barretos, atendendo os funcionários ali, os colaboradores, e algo me incomodava, porque eu não conseguia ultrapassar um determinado limite. Eu tinha bastante resultados com a ginástica laboral ali, mas chegou um momento que eu não conseguia passar um limite desses resultados. E isso começou a me incomodar. Isso fez com que eu buscasse informações, buscasse conhecimentos para entender, né, qual era o limite da ginástica laboral, ou melhor dizendo, se existia esse limite e se eu não estava vivendo um limite meu, né, um limite restrito aí a um conhecimento, ou ao conhecimento que eu tinha até o momento, se eu poderia avançar um pouco mais. E foi aí que eu acabei conhecendo, literalmente, a ergonomia. E aí comecei a conhecer a ergonomia, comecei a conversar e ver outras pessoas estudando a ginástica laboral e tocando no assunto ergonomia. E aí eu falei assim, gente, o que é isso? Como que isso se aplica? Como isso se entrelaça? Então, assim, há uma consonância e os programas de ginástica laboral precisam estar conectados com as perspectivas da ergonomia e para que você busque resultados, né, além dos resultados que talvez você já está proporcionando, que você tenha muito mais resultados, né, porque os conceitos, o entendimento das dimensões ergonômicas dentro do trabalho vai, inclusive, permitir você a melhorar o seu planejamento de aula, porque você vai ter uma objetividade, você vai ter um foco maior na hora e direcionar. Você tem o objetivo do programa e você tem as variáveis do trabalho, né? Então, quanto o entendimento da ergonomia, você vai conseguir entender as variáveis do trabalho para que você direcione as suas intervenções, o seu planejamento, as suas ações, para que você chegue de forma muito mais efetiva nos resultados aí que você
delimitou junto com uma equipe multidisciplinar para o programa de ginástica laboral, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente só fazer um alinhamento conceitual rapidinho, para a gente fazer um bate-papo, tá? E eu estou vendo aqui que a galera está colocando perguntas, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente já volta para responder todas as perguntas de vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, por favor. Eu vou compartilhar aqui de novo. Então, onde a professora Valquíria de Lima parou aqui. Bom, tranquilo, tranquilo. Professora Valquíria, a senhora está vendo... Não, eu já estou vendo a minha apresentação aqui, tá? Eu estou acompanhando aqui pelo dispositivo móvel, está tudo ok, já apareceu aqui para mim. Bom, gente, então, o que é ergonomia? O que se entende por ergonomia? Eu trago aqui uma definição, né, do próprio Ministério, Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, Subsecretaria do Trabalho, né, a Subsecretaria da Previdência e Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia, tá? Então, já, lá em 2002, ele faz um manual de aplicação da NR17. Antes, o que é a NR17? É uma norma regulamentadora. Antes, o que são normas regulamentadoras? O governo percebeu, devido a uma sequência de condições assim, não salutares no trabalho e perigosas ao trabalho, que era necessário fazer algumas regulamentações em segurança e saúde do trabalhador, ou seja, oferecer parâmetros, nortes para o empresário de como ele pode construir um ambiente de trabalho preservando a saúde do trabalhador. E aí nós temos uma norma regulamentadora de número 17 que trata a dimensão ergonômica dentro da empresa. Mas aí preste atenção, um erro assim, muito comum de acontecer, mas é um erro, isso não pode acontecer. Tem pessoas que falam assim, eu pergunto assim, o que é ergonomia? A pessoa fala assim, ergonomia é uma norma regulamentadora de número 17. Não, não é. Ergonomia não é uma norma regulamentadora de número 17. Nós temos uma norma regulamentadora, uma norma de segurança e saúde do trabalho, que ela foi construída a partir dos conceitos de uma dimensão científica chamada ergonomia. Então, eu trago aqui a definição que está dentro do manual que orienta como essa norma deve ser aplicada em questão de regulamentação, aplicado às dimensões de segurança e saúde do trabalhador, e a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho. E eu gosto bastante, por isso que eu grifo essa palavra do relacionamento. Uma forma de explicar isso, vamos dizer assim, imagina que há algo conjugal, tá? Ao homem e o seu trabalho, marido e mulher, tá? Lá. E o que a ergonomia faz? A ergonomia mete a colher no meio da briga de marido e mulher, vamos dizer assim, tá? Quando a gente fala assim, o relacionamento, nós buscamos entender quais são os impactos, quais são os constrangimentos, o que está interferindo nesse relacionamento. Então, a ergonomia, enquanto ciência, busca estudar esses problemas desse relacionamento para que a gente contorne a situação, tá? Contorne assim, mascarando? Não, o objetivo é eliminar esses problemas, tá? Então, se por acaso, vamos lá, vamos trabalhar aqui numa linguagem figurada. Se o problema entre o marido e mulher tá porque o marido não ajuda a esposa a lavar a louça, opa, então nós vamos ter que ver aí, né, uma relação aí de como a gente contornar esse problema, tá? Que não seja um problema. E no trabalho? Talvez eu possa ter uma relação aí de atrito entre o homem e uma máquina, tá? E qual é a melhor forma da gente organizar isso, tá? E aí eu trago aqui a definição do Ichiri Ida. Ele coloca uma definição bastante interessante e bem simples, né? Eu falo assim, não é simplória, é bem simples. E eu gosto muito dessa minha amiga de Girafinha, ela retrata bastante essa definição aqui do Ichiro Ida. Ele fala o seguinte, que a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Tá? Então, olha lá para nossa amiga Girafinha, né? Então, imagina se a gente fosse inverter o processo, adaptar o trabalho, nossa amiga girafa, ao homem, né? Ao trabalho.
Como que seria, né? Essa girafa estaria com o pescoço lá para baixo, tá? Então, não, olha, eu preciso saber quais são as variáveis que existem nesse trabalho, justamente para eu construir uma adaptação. Olha lá, quantos de vocês aqui, talvez vocês possam me responder pelo chat, mas quantos de vocês aqui já participaram de um exame admissional? Sabe quando você vai ser registrado CLT, vai ser registrado na carteira, o empregador pede para você lá, o contratante pede para você passar pelo médico do trabalho, ele fazer o exame admissional, ele dá um atestado para você que está tudo ok para você entrar na empresa. E aí, o que acontece? Durante todo esse processo, tem alguns, né, que ainda tem alguns que fazem o seguinte, olha, qual é a sua estatura? Né? Qual é o seu peso? Aí, nós que somos da área da educação física, é até admissível assim, a gente pensar numa linha de raciocínio da seguinte forma: olha, peso e altura, já sei. Esse cara vai apontar, esse avaliador vai apontar o IMC, né, para a empresa, o meu IMC. Tá, uma base de medida populacional para uma pessoa. Então, assim, mas o que eu estou querendo colocar aqui? Qual é a relevância de pedir para a pessoa a altura no exame admissional? Será que é apenas pelo fato de que, para saber qual o IMC dessa pessoa? Se for, talvez a estratégia tem que ser outra, porque eu vou usar uma medida de base populacional baseada em 100 mil para uma única pessoa. Então, assim, de repente, eu posso ter um trabalhador que a massa muscular dele, o IMC, né, e a gente conhece muito bem essa variável aqui, né, o IMC vai dar alto lá, mas o cara é músculo, né? Então, mas qual é a relação, então, que o médico do trabalho, que a enfermeira do trabalho vai pegar a sua estatura? Ou deveria ter essa relação? Gente, para nós que trabalhamos com ergonomia, é muito importante, porque, por lei, você tem que fazer o exame admissional no mínimo um dia antes de você entrar no seu trabalho. Um dia antes de você começar no trabalho formal. Então, um dia antes, eu, enquanto ergonomista, eu tinha que receber essa informação da sua estatura. Sabe por quê? Olha lá, eu fiz uma consultoria de uma empresa que tem 750 trabalhadores. E eles, todos, desses 750, todos estão em sistema home office. Então, essa empresa tem um sistema home office 100%. Tá? E todos os trabalhadores receberam apoio de pé. Um apoio de pé custa em média, 150 reais. Agora é o seguinte, sabe quem precisa de apoio de pé? Aquele trabalhador que não consegue colocar o pé no chão. Se eu recebo essa informação e a gente tem um padrão antropométrico, um padrão de mesa de altura de 74 centímetros de altura, a altura do tampo de uma mesa, e a cadeira, e se a gente tem a medida antropométrica do trabalhador, a estatura do trabalhador, eu sei que aquele trabalhador de 1,60 m para baixo, 1,65 m para baixo, esse precisa de apoio de pé. A pessoa com quem eu estava conversando nesse processo de contratação, ele tinha um apoio de pé e ele mede, a estatura dele é 1,85 m. Essa empresa gastou nada mais, nada menos do que 112 mil reais em apoio de pé, de forma desnecessária. Então, olha como que é interessante, são variáveis que nós precisamos entender, né, até mesmo para a gente construir um posto de trabalho, não somente a planejar as nossas intervenções de ginástica laboral, mas construir os nossos postos de trabalho também. E aí a gente tem... Aonde que acontece, então, o problema? Nós temos todo algo que é o pensamento, primeiro, o objeto e não o objetivo de estudo da ergonomia. O objeto de estudo da ergonomia é o trabalho. Então, tem muita gente que vai lá ver o trabalhador executando. Ver o trabalhador executando é uma etapa do trabalho. Mas eu preciso ver todo o contexto do trabalho. Então, ver todas as camadas, como esse trabalho está organizado, né, como esse trabalho ele foi prescrito, quais são as ferramentas ou orientações, ou treinamentos que são oferecidos, tá? Então tem todo um escopo aí. E aí justamente essa relação entre o que é prescrito e o que é real, é aí que acontecem os problemas. E uma outra coisa aqui, um outro alinhamento, já estou fechando aqui, tá? Um outro alinhamento que a gente precisa fazer.
Tem pessoas que falam que existe 3 ergonomias: a ergonomia física, cognitiva e organizacional. Não existe 3 ergonomias. O que existe 3 dimensões de estudos da área da ergonomia. Então vamos lá. Se eu estou pensando em estudar a complexidade de um relacionamento de um casal, eu tenho complexidades que envolvem as questões afetivas, as questões de moradia, as questões de necessidades emergenciais. Então, eu tenho várias questões aí que eu preciso analisar de uma forma mais organizada. E a ergonomia, enquanto ciência, traz dimensões de estudo. Mas quando eu estou falando de ergonomia, eu não vou olhar apenas para o apoio de pé, que se eu devo oferecer ou não. Eu tenho que olhar para todo o escopo, inclusive como esse trabalho está organizado. E aí eu coloco aqui para vocês que nós temos um avanço bastante positivo, que nós temos uma atualização para sair de uma norma regulamentadora, né, que coloca a necessidade de uma avaliação preliminar de riscos ergonômicos, tá? E também uma norma regulamentadora que já foi atualizado, que coloca a exigência para todas as empresas de levantar os riscos ergonômicos. Anderson, por que você está te dizendo isso? Se a gente está falando de desafios e oportunidades, eu estou dando aqui no mínimo para você 2 oportunidades. Primeira oportunidade de se especializar em levantar, identificar os fatores de riscos ergonômicos e avaliar um risco ergonômico. Tá? Segunda oportunidade, se você levantou, se você tem essas informações, você vai utilizar essas informações para compor a estrutura das suas aulas de ginástica laboral. Ah, Anderson, não, eu não quero me especializar em reconhecer fatores de risco. No mínimo, eu recomendo para você que você tem que ter uma noção básica, no mínimo, tá, de reconhecimento, mesmo que você não queira fazer uma avaliação preliminar de risco ergonômico através de um mapeamento ergonômico. Tá? Mas você tem que ter, no mínimo, uma noção de como perceber esses perigos ergonômicos. Mas é muito importante você buscar as informações desses perigos para você compor a estrutura das suas aulas. Então, por exemplo, você chegou numa empresa que tem uma alta demanda cognitiva. Gente, vocês já fizeram ginástica laboral em laboratórios de análise clínica? Eu fui ver um dia, eu pedi para ver um teste lá. Deixa eu ver que você está olhando esse microscópio, que tanto você fica olhando. Gente, uma análise clínica de uma amostra de urina, é muito difícil fazer aquilo lá. É muita atenção, muita concentração. E aí, como que você consegue analisar essa variável e converter numa estratégia de minimizar o impacto dessa atividade de trabalho, minimizar esse impacto através de intervenções da sua aula de ginástica laboral? Para isso, você precisa reconhecer esses perigos ergonômicos para que você agregue as suas aulas de ginástica laboral. Tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e vamos conversando. Nosso muito obrigado aqui de tela.